Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Os fariseus, os mestres da lei, apegavam-se à letra da lei. Jesus, o Messias, no entanto, ia além, buscando viver e ensinar o espírito escondido nas entrelinhas da mesma lei. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mateus, ao apresentar Jesus como novo Moisés, lá do alto da montanha, no sermão, que nós chamamos também de Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta a nova lei, ele não quer dizer que aquela lei antiga que Moisés recebeu do alto do monte e também o que os profetas falaram em nome de Deus, que tudo isso foi abolido. Mas ao contrário, no texto de hoje nós vemos justamente São Mateus colocando Jesus em diálogo com os discípulos para mostrar que o seu propósito é levar à perfeição a lei antiga e os profetas. Então, em Cristo, a lei atinge o pleno cumprimento e não fica refém de detalhes, de minúcias que não são essenciais. Como Jesus agia com liberdade frente à lei, isso podia dar impressão de que ele estivesse liberando todo mundo. Vocês fazem, o que importa é amar, o que importa é você acreditar em Deus, não precisa cumprir nada. Mas não, Jesus pensa a lei com um desígnio original do Pai, que norteia a vida humana. Logo depois ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, tal e tal coisa, eu, porém, vos digo. Jesus vai na essência. A própria história, a lei e os profetas prepararam tudo, eram pedagogia para quando o Messias, quando Jesus chegasse. E agora então ele dá pleno cumprimento. Mostra o
pensamento original de Deus, o que Jesus queria com aquele mandamento. Então Jesus tem um novo ensinamento que está fundamentado na lei de Deus. Portanto, para que seus ensinamentos sejam vividos, é preciso antes cumprir essa lei de Deus, mas cumpri-la como? Não apenas nestes acessórios, nas tantas coisas que foram colocadas em volta da lei, mas na sua essência. Ele visava e veio para quê? Para dar cumprimento desta lei, cumprimento pleno desta lei. Então, é preciso entender, Jesus não veio mudar os mandamentos. Quando aqui falamos e encontramos no Evangelho lei, porque os judeus usam essa palavra lei para várias coisas. A lei são os mandamentos, a lei são os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. A lei é também o que os profetas falaram. Então, todo o conjunto. Mas Jesus não veio mudar, mas mostrar que as suas reais motivações. Quais são essas reais motivações? Quais são os seus verdadeiros valores para que a observância não seja um peso, mas na verdade uma realização pessoal, uma comunhão com Deus. Tanto é que Jesus vai dizer: nem os mais pequeninos sinais da lei serão invalidados. Ao contrário, da sua observância ou não, é que vai depender a sorte definitiva de cada um. Ninguém pode tirar uma só letra ou vírgula da lei. Mas precisa entender isso também. Jesus está falando nesse contexto do verdadeiro sentido da lei e não naqueles acréscimos que foram colocando. Não se trata, pois, de cumprir um monte de leis e preceitos, mas seguir Jesus. É com Ele que nós aprendemos o amor, a misericórdia. Nele nós encontramos plena liberdade e felicidade. Vejamos bem isso aqui. Jesus, com o seu mandamento, não nos aprisiona, mas nos dá plena liberdade e felicidade. Agora, claro que precisa entender, porque tem muita gente que entende mal o significado da liberdade, da felicidade. Porque, escravizado, envenenado pelo pecado, entende que ser livre, que ser feliz, é poder tudo, é viver de qualquer maneira. Mas, na verdade, o que vai encontrar? Escravidão e infelicidade. Então, como fazer? O ponto de partida é a escuta e a obediência da palavra. Aliás, a palavra obediência é quase que uma redundância da palavra escuta, né? Porque obedecer em latim é obaudire, quer dizer, escutar com máxima atenção. Então, é preciso escutar e obedecer, ou seja, escutar com máxima atenção esta palavra, vivendo-a na prática do dia a dia. Continuamos a nossa oração com São José, hoje o 7º dia já da novena, e vamos pedir a ele a sua intercessão, a sua graça favorável junto de Jesus. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja e honrá-la como verdadeiro discípulo de Cristo. Velai sobre o corpo místico de Cristo, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes e os religiosos, a todos os fiéis. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar,
a ordem e a paz da sociedade. São José, valei-nos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.